Na manhã de 17 de setembro de 1904, uma quinta-feira de calor abafado e céu branco sobre Salvador, Cecília Brandão foi encontrada pela criada mais antiga da casa, sentada no assoalho de tábuas largas do quarto, as costas apoiadas contra o pé da cama de jacarandá, ainda usando parte do vestido de noiva. A saia de renda francesa estava posta. O corpete semi-abotoado pendia dos ombros. A manga esquerda, porém, desfiava-se lentamente entre seus dedos. Um a um, os botões de madrepérola caíam sobre o colo e rolavam pelo chão encerado, formando um pequeno círculo claro ao redor de suas pernas. Eram 12 botões. Ela arrancava o 7º quando a porta se abriu. A criada chamava-se Florinda dos Santos, tinha 52 anos e servia à família Brandão desde antes do nascimento de Cecília. Conhecia cada canto da casa, cada suspiro das madeiras, cada cheiro que subia da cozinha nos dias de festa. Naquela manhã, porém, deteve-se no umbral, como se uma linha invisível a impedisse de avançar. Não foi a visão da noiva no chão que a paralisou, foi o som. Cecília repetia em voz baixa e uniforme uma única frase. Tem um nome errado entre os papéis. Florinda chamou por Dona Isaura, a mãe. Em menos de 5 minutos, o quarto encheu-se de gente. A mãe, o pai, o irmão mais velho, 2 tias, uma prima que auxiliara nos ajustes finais da costura. Todos falavam ao mesmo tempo. Cecília não ergueu os olhos para nenhum deles. O pai, Henrique Brandão, comerciante de tecidos e dono de 3 armazéns na Cidade Baixa, atribuiu o comportamento ao nervosismo natural de uma noiva. A mãe, Isaura, ajoelhou-se ao lado da filha e tentou recolher os botões espalhados pelo chão, como se recolher os botões pudesse recolher também o sentido das coisas. O irmão, Gustavo, 29 anos, bacharel em direito recém-formado, limitou-se a observar a cena do corredor, os braços cruzados sobre o colete de linho. As tias cochichavam. A prima Beatriz, então com 27 anos, mesma idade de Cecília, foi a única que notou que a noiva tremia. Não o tremor de choro ou de medo agudo. Era um tremor constante, mecânico, como o de um mecanismo que continuava funcionando muito depois de ter sido desligado. O casamento estava marcado para as 10 horas da manhã na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Cidade Baixa. O noivo, Augusto Valverde, tabelião de 42 anos, homem de posses, influência e trânsito livre entre o comércio do porto, os gabinetes da administração provincial e as salas de registro de imóveis, já se encontrava na igreja quando o recado chegou. A cerimônia foi suspensa. A família Brandão, no entanto, jamais admitiu publicamente que o casamento não se realizara. A versão que circulou nos dias seguintes, repetida em visitas, missas e conversas de porta de armazém, era a de que Cecília sofrera uma crise de nervos e fora levada para repousar em uma propriedade rural pertencente ao noivo, uma casa grande nos arredores de Santo Amaro da Purificação, afastada o suficiente para garantir sossego e próxima o bastante para que Augusto pudesse visitá-la nos fins de semana. Nenhum parente afirmou ter acompanhado a viagem. A carruagem que saiu da casa dos Brandão, na Rua do Saldanha, pouco depois das 11 horas daquela mesma manhã, tinha as cortinas fechadas e era conduzida por um cocheiro contratado por Augusto, um homem de nome Antônio Farias, 45 anos, natural do Recôncavo, conhecido nos trapiches do porto como pessoa de confiança do tabelião. O que ocorreu dentro daquela carruagem nas horas seguintes jamais foi esclarecido. Antônio Farias declarou mais tarde, em depoimento informal a um escrivão aposentado que o procurou anos depois, que recebera ordens para seguir até a estrada de Santo Amaro, mas que, ao chegar ao Largo 2 de Julho, Augusto ordenou uma mudança de rota. A carruagem desceu em direção à Cidade Baixa e parou diante de um armazém de sobrado
na Rua da Conceição, a poucos passos do porto. Augusto desceu, entrou por uma porta lateral e permaneceu no interior do edifício por cerca de 40 minutos. Depois, voltou sozinho à carruagem e mandou seguir para a residência dos Brandão. Cecília não estava mais no veículo. Naquela mesma tarde, por volta das 4 horas, um menino de recados entregou na casa da Rua do Saldanha uma caixa retangular de madeira clara, do tipo usado para transportar vestidos de festa. Dentro dela, dobrado com cuidado, estava o vestido de noiva de Cecília. Faltavam todos os botões da manga esquerda, e sobre a região da cintura alguém costurara uma faixa de cetim escuro, cor de vinho velho, que não constava do desenho original da peça. A costura era tosca, os pontos desiguais, como se feitos às pressas ou por mãos trêmulas. A caixa foi recebida por Florinda, que a entregou a Dona Isaura. Nenhuma das duas abriu a tampa na presença de mais ninguém. A caixa foi guardada no quarto de costura, no fundo do sobrado, e ali permaneceu por 11 anos. O desaparecimento de Cecília Brandão poderia ter sido esquecido. Salvador esquecia muitas coisas naqueles anos de virada do século. Esquecia dívidas, esquecia nomes, esquecia navios que partiam do porto com destino incerto. A cidade vivia entre a nostalgia do Império e a promessa incerta da República, e suas famílias tradicionais sabiam, como ninguém, a arte de soterrar o que não convinha à superfície. Cecília entrou para a categoria difusa das pessoas que se retiraram para o interior ou foram tratar da saúde em outro estado. Com o tempo, seu nome deixou de ser pronunciado nas reuniões familiares e nas conversas de vizinhança. Augusto Valverde continuou a frequentar os círculos do comércio e dos cartórios como se nada tivesse acontecido. Casou-se novamente em 1908 com uma viúva de Nazaré das Farinhas, e o nome de Cecília Brandão foi sendo apagado como se apaga uma inscrição a giz de um quadro negro. Aos poucos, sem alarde, restando apenas um borrão que ninguém se dava ao trabalho de limpar. Mas as coisas esquecidas têm um modo próprio de retornar. E o retorno começou exatamente onde tudo parecia terminado. No interior de uma caixa de madeira clara, escondida no depósito de uma antiga loja de tecidos, na Rua do Tijolo, em novembro de 1915. Beatriz Brandão, prima de Cecília, tinha 38 anos. Nunca se casara. Depois do desaparecimento da prima, afastara-se lentamente das reuniões familiares e dedicara-se ao ofício de costureira, que aprendera com a mãe e aperfeiçoara com uma modista francesa que passara por Salvador nos primeiros anos do século. Foi costurando que Beatriz sustentou a casa depois da morte do pai, e foi costurando que, naquele novembro de 1915, entrou no depósito da antiga loja de tecidos de um tio já falecido, à procura de retalhos de renda para um enxoval. O depósito ficava nos fundos do sobrado, um cômodo comprido e baixo, iluminado apenas por uma janelinha gradeada que dava para um poço de luz. Beatriz conhecia o lugar desde a infância. Brincara ali com Cecília nos verões da meninice, quando as duas se escondiam entre os rolos de fazenda e inventavam histórias sobre as personagens que um dia seriam. Mas naquela tarde de novembro, o depósito era apenas um amontoado de caixas empoeiradas, tecidos manchados pela umidade e o cheiro doce e acre da naftalina. Beatriz remexia uma pilha de caixas perto da parede dos fundos quando seus dedos tocaram a madeira clara de uma caixa retangular. Reconheceu-a imediatamente. Era a caixa onde guardara 11 anos antes o vestido de noiva que ela mesma ajudara a ajustar. Puxou a tampa. O vestido ainda estava lá. O tempo amarelecera a renda e endurecera as pregas do cetim. Mas o que chamou a atenção de Beatriz foi a faixa escura costurada sobre a cintura. Ela lembrava-se perfeitamente de cada detalhe da peça que ajustara.
Aquela faixa não existia no dia da prova final. Alguém a acrescentara depois. E a costura? Beatriz aproximou os olhos míopes. Era de uma mão que não conhecia o ofício. Os pontos subiam e desciam em zigue-zague, ora largos, ora apertados, como se quem os dera estivesse menos preocupada com a beleza do trabalho e mais com a urgência de esconder algo. Beatriz levou o vestido para casa, para o pequeno ateliê que mantinha nos fundos da sua residência na Rua do Cabeça. Durante 3 dias, limitou-se a olhar para a peça estendida sobre a mesa de corte. Não sabia explicar por que hesitava. Havia naquela faixa escura algo que a incomodava além do evidente. Uma intenção que ela não conseguia nomear. Uma mensagem que parecia dirigida especificamente a alguém que, um dia, se dispusesse a desfazer o que fora feito. Na noite do 3º dia, armou-se de uma pequena tesoura de desmanche e começou a cortar os pontos, um a um. O trabalho levou quase 2 horas. À medida que a faixa se soltava, revelava o cetim original do vestido, manchado por uma tênue auréola escura que o tempo fixara no tecido. E, entre a faixa e o forro da cintura, Beatriz encontrou um pedaço de papel dobrado tantas vezes que mais parecia um selo do que uma folha. Era papel contábil, daqueles usados em livros de escrituração mercantil, com pautas azuis e margens vermelhas. Estava preenchido com uma caligrafia miúda e precisa que Beatriz reconheceu imediatamente. Era a letra de Cecília. A lista, organizada em colunas, continha nomes femininos, datas de casamento, números que pareciam referências de registro e, ao final de cada linha, uma anotação breve. O nome de Cecília era o último da lista. Ao lado dele, a anotação dizia: transferência após incapacidade. Havia 18 nomes naquela lista. 18 mulheres. Beatriz leu a lista 3 vezes, sentada à mesa de corte, à luz do lampião de querosene projetando sombras alongadas nas paredes do ateliê. Conhecia alguns daqueles nomes. Eram mulheres da sociedade soteropolitana, filhas de comerciantes, viúvas de pequenos proprietários, professoras, 1 ou 2 herdeiras de engenhos do recôncavo. Lembrava-se de ter ouvido falar de algumas delas. Uma havia enlouquecido, diziam. Outra fora internada em uma casa de saúde no Rio de Janeiro. Uma terceira simplesmente desaparecera, e seu nome, como o de Cecília, deixara de ser mencionado nas conversas da cidade. O que unia aquelas mulheres, Beatriz percebeu aos poucos, era o fato de todas terem se casado com homens ligados, direta ou indiretamente, aos negócios de Augusto Valverde. Sócios, testas de ferro, prepostos, correspondentes comerciais em outras praças. Algumas eram solteiras, outras viúvas. Todas possuíam bens próprios, casas, terrenos, apólices, participações em firmas comerciais. E todas, em algum momento após o casamento, haviam sido declaradas incapazes de administrar o próprio patrimônio. Beatriz passou as semanas seguintes em um estado de inquietação que beirava a febre. Dormia pouco, comia menos ainda. Passava horas debruçada sobre a lista, tentando decifrar o significado dos números ao lado de cada nome. Sabia que precisava de ajuda, mas não confiava em ninguém da família. Os Brandão haviam construído uma muralha de silêncio em torno do nome de Cecília. E Beatriz não tinha dúvidas de que qualquer pergunta sobre o passado seria recebida com hostilidade, ou pior, com aquele tipo de indiferença cortês que as famílias tradicionais de Salvador dominavam como arte. Foi assim que, em janeiro de 1916, Beatriz procurou Joaquim Lessa. Joaquim Lessa tinha 63 anos. Trabalhara por mais de 2 décadas como escrevente no cartório do 2º Ofício de Notas de Salvador, o mesmo cartório onde Augusto Valverde exercera o cargo de tabelião.
Aposentara-se em 1912, depois de uma desavença cujos detalhes jamais tornara públicos. Vivia sozinho em uma casa modesta na Rua do Bispo, nos Barris, e passava os dias lendo jornais velhos e cultivando samambaias no quintal. Foi nesse quintal que Beatriz o encontrou, numa tarde de calor intenso e nuvens carregadas sobre a Baía de Todos os Santos. A princípio, Joaquim mostrou-se reticente. Disse que já não lidava com papéis de cartório, que sua memória andava fraca, que a aposentadoria lhe dera o direito ao esquecimento. Mas quando Beatriz estendeu sobre a mesa de ferro do quintal o pedaço de papel contábil com a lista de Cecília, o ex-escrevente calou-se. Seus olhos percorreram as linhas com a rapidez de quem decifrava códigos há décadas. Depois, ergueu o rosto e perguntou, com uma voz que Beatriz jamais esqueceria, se ela tinha ideia do que trazia nas mãos. Aqueles números, explicou Joaquim, eram referências a registros de imóveis. Cada um correspondia a uma escritura de propriedade pertencente a uma mulher solteira ou viúva. O padrão, disse ele, era sempre o mesmo. A mulher aparecia como proprietária plena em um registro. Depois contraía matrimônio com um homem do círculo de Augusto. Logo em seguida, era declarada incapaz de administrar os bens por motivo de perturbação mental. E o patrimônio passava à administração do marido, que o transferia, por meio de procurações e cessões de direito, para sociedades controladas pelo tabelião. Joaquim contou a Beatriz que Augusto mantinha um segundo livro de escrituras. Era um livro não oficial, um caderno de capa preta, com folhas numeradas e margens pautadas, onde as alterações de propriedade eram preparadas antes de serem copiadas para os volumes oficiais do cartório. Nesse caderno, os registros podiam ser corrigidos, emendados, reescritos. Datas podiam ser alteradas, assinaturas acrescentadas, testemunhas inventadas. O livro oficial, aquele que os funcionários da justiça poderiam consultar, era apenas a versão final de um esboço que Augusto manipulava com a precisão de um relojoeiro. Quando Beatriz perguntou se Joaquim tinha provas do que dizia, o ex-escrevente levantou-se sem responder e entrou na casa. Voltou alguns minutos depois com uma pasta de papelão manchada pela umidade. Dentro dela havia cópias de escrituras, cartas de correspondência entre cartórios, anotações avulsas em papel timbrado do segundo ofício. E, entre esses papéis, uma folha solta que Joaquim dissera ter copiado às pressas, anos antes, no dia em que decidira se aposentar. Era a reprodução de uma página do livro não oficial de Augusto. Nela constava o nome de Cecília Brandão, associado a um homem que Beatriz jamais ouvira mencionar, Álvaro Vilar, descrito como comerciante, falecido em 1900. Beatriz perguntou quem era Álvaro Vilar. Joaquim respondeu que, pelo que pudera apurar, tratava-se de uma invenção, um nome retirado de um registro de óbito verdadeiro, mas atribuído a uma pessoa que nunca existira. A certidão de casamento entre Cecília Brandão e Álvaro Vilar fora lavrada no próprio cartório de Augusto, com data retroativa de 1898. Por esse documento, Cecília aparecia como viúva de Vilar e, portanto, herdeira dos bens que o suposto marido lhe deixara. Na prática, os bens que Augusto pretendia obter eram os da própria Cecília. 2 casas na Cidade Baixa, um terreno no Corredor da Vitória e uma participação na firma de importação que pertencera ao seu avô materno. A trama, explicou Joaquim, funcionava em camadas. Primeiro, criava-se um casamento falso com um morto verdadeiro. Depois, simulava-se a herança. Em seguida, promovia-se o casamento da viúva com um homem de confiança de Augusto. Finalmente, declarava-se a incapacidade mental da mulher e transferia-se o patrimônio para as mãos do tabelião. Tudo registrado em cartório, com selos, carimbos e reconhecimentos de firma. Tudo oficial, tudo falso.
Cecília descobrira o plano, segundo Joaquim, ao reconhecer um nome entre os documentos que Augusto lhe enviara para assinatura. Era o nome de uma antiga professora do colégio religioso onde estudara, uma mulher que desaparecera anos antes, depois de ser declarada incapaz. Cecília percebera a armadilha e, temendo que a família a impedisse de denunciar o noivo para evitar um escândalo, copiara os números das escrituras e escondera a lista no vestido. Mas havia algo mais. Algo que Joaquim demorou a revelar e que só veio à tona depois que Beatriz o procurou pela terceira vez, acompanhada de uma jornalista. Helena Sampaio tinha 30 anos e trabalhava como redatora no jornal À Tarde, um dos periódicos de maior circulação na Bahia daqueles anos. Era filha de um tipógrafo português e de uma professora primária de Nazaré, e construíra a carreira à custa de insistência e de uma capacidade incomum para encontrar documentos que outros davam por perdidos. Beatriz a conhecera por acaso, numa fila de bonde, e mencionara o caso de Cecília em uma conversa que começara com trivialidades sobre o calor e terminara com Helena, anotando nomes e datas em um caderninho de capa vermelha. Helena começou a investigação pelos arquivos da tipografia, onde À Tarde era impresso. Procurava os anúncios de casamento publicados nos dias anteriores a 17 de setembro de 1904. Encontrou duas versões. Na edição que circulara normalmente, o noivo de Cecília Brandão era identificado como Augusto Valverde, tabelião. Mas nos arquivos da composição tipográfica, Helena localizou uma prova de impressão onde o nome do noivo aparecia como Álvaro Vilar. A prova trazia marcas de tinta borrada e uma anotação a lápis na margem com a palavra corrigir. Alguém, na última hora, mandara alterar o nome do noivo. O erro, se é que fora um erro, fora cometido 3 dias antes da cerimônia. Helena também encontrou, nos arquivos da Cúria Metropolitana, uma certidão de casamento entre Cecília Brandão e Álvaro Vilar, datada de 1898, registrada na paróquia de São Pedro. A assinatura de Cecília naquele documento era visivelmente diferente da que constava nos papéis do cartório de Augusto. Não se tratava de uma variação natural de caligrafia. Eram 2 mãos distintas. A Cecília da certidão paroquial assinava com letra inclinada e floreios na letra C. A Cecília dos documentos do tabelião tinha uma assinatura mais contida, sem ornamentos, como se escrevesse sob orientação ou pressão. Aos poucos, o quebra-cabeça montava-se diante de Beatriz e Helena com a clareza de uma sentença. Augusto Valverde passara meses preparando os documentos necessários para fazer parecer que Cecília já era viúva de um homem que nunca existira. O casamento com ele seria o segundo passo do plano. Em seguida, com a assinatura de Cecília nos papéis de transferência de bens e com um laudo médico atestando sua incapacidade mental, Augusto assumiria o controle de tudo o que ela possuía. Depois, poderia interná-la em uma casa de repouso ou simplesmente mantê-la reclusa em alguma propriedade afastada, sob os cuidados de um médico cúmplice, enquanto a cidade acreditasse que ela simplesmente enlouquecera. Mas o plano falhara porque Cecília vira o que não devia ver. O nome da professora, o nome que a fizera compreender que não era a primeira e não seria a última. Helena decidiu que precisava ouvir Joaquim Lessa pessoalmente. Marcou um encontro com o ex-escrevente na Casa dos Barris, numa tarde de maio de 1916. Beatriz acompanhou-a. Desta vez, Joaquim não se fez de esquecido. Talvez porque Helena o encarasse com a mesma firmeza com que encarava as autoridades que tentavam barrar suas investigações no jornal. Talvez porque, depois de anos de silêncio, o peso do que sabia se tornara insuportável. Foi nessa tarde que Joaquim contou o que realmente acontecera com Cecília Brandão depois que a carruagem deixara a casa da Rua do Saldanha.
Segundo o ex-escrevente, Cecília fora levada ao armazém do Porto, na Rua da Conceição, e introduzida no sobrado pela porta lateral. Ali, foi mantida em um cômodo dos fundos, enquanto Augusto providenciava sua transferência para uma casa de repouso particular, localizada nos arredores de São Gonçalo dos Campos. A casa, conhecida como Recanto da Paz, era dirigida por um médico português chamado Dr. Teixeira de Souza, que mantinha uma relação profissional com Augusto havia pelo menos 7 anos. Era o Dr. Teixeira quem assinava os laudos de incapacidade mental que permitiam a transferência dos bens das mulheres para os maridos. Mas Cecília não chegou ao Recanto da Paz. Alguém modificara a rota da carruagem. Joaquim acreditava que Antônio Farias, o cocheiro, percebera o que estava acontecendo. Talvez tivesse ouvido algo enquanto conduzia o veículo. Talvez tivesse visto o rosto de Cecília quando a porta do armazém se fechou. O fato é que Antônio Farias deixou Salvador poucos dias depois, sem avisar ninguém, e nunca mais voltou. Joaquim soubera, por um conhecido que trabalhava no Porto de Recife, que um homem com as características de Antônio fora visto desembarcando em Pernambuco no final de setembro de 1904. Levava consigo uma mulher que se apoiava em seu braço e que vestia roupas simples, como as de uma sertaneja. Helena perguntou se Joaquim acreditava que Cecília estava viva. O ex-escrevente demorou a responder. Disse que, nos anos seguintes ao desaparecimento, circularam rumores em Salvador sobre uma mulher que correspondia à descrição de Cecília. Diziam que vivia em Recife, que trabalhava como copista para advogados, que mudara de nome e de aparência, mas eram apenas rumores. Ninguém jamais confirmara nada. Helena não se contentou com rumores. Nos meses seguintes, utilizando os contatos que mantinha com jornalistas e funcionários de cartórios em outras capitais, iniciou uma busca por registros que pudessem levar a Cecília. A pista mais consistente surgiu nos arquivos comerciais de Recife. Em 1907, uma mulher chamada Célia de Andrade registrara-se como copista autônoma na Junta Comercial de Pernambuco. Prestava serviços para um escritório de advocacia na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio. Os advogados que a contratavam descreviam-na como uma mulher reservada, de fala baixa e sotaque baiano, excelente calígrafa, que jamais falava de seu passado. Helena viajou a Recife em fevereiro de 1917. Localizou o escritório de advocacia, ainda em funcionamento, e conversou com um dos sócios, o Dr. Alfredo Monteiro, homem de 68 anos que se lembrava perfeitamente da copista. Confirmou que Célia de Andrade trabalhara ali entre 1907 e 1913. Disse que ela era pontual, meticulosa e econômica nas palavras. Morava sozinha em um quarto alugado no bairro de São José e nos 6 anos em que prestara serviços ao escritório, jamais recebera visitas ou mencionara familiares. Em 1913, sem aviso prévio, Célia deixara o emprego. O doutor Alfredo recordava-se de que, na semana anterior à sua partida, ela parecia particularmente inquieta. Perguntara se alguém a procurara no escritório. Dissera que vira um homem na rua, um homem que reconhecera de outro tempo e que precisava ir embora. Deixara para trás seus poucos pertences, algumas mudas de roupa, um par de sapatos, um livro de orações com a lombada gasta e uma pequena caixa de madeira, fechada com um cordão de seda, que o Dr. Alfredo guardara por anos à espera de que a antiga funcionária voltasse para buscá-la. A caixa estava em um armário do escritório, atrás de pilhas de processos antigos. Helena abriu-a na presença do advogado. Dentro havia 4 botões de madrepérola, idênticos aos que faltavam na manga do vestido de noiva de Cecília Brandão. E uma lista de nomes, parcialmente queimada nas bordas,
escrita com a mesma caligrafia miúda e precisa do papel encontrado por Beatriz. Helena perguntou ao Dr. Alfredo se Célia mencionara para onde iria. O advogado respondeu que não. Disse apenas que, alguns dias depois da partida da copista, um homem de meia idade, bem vestido e com sotaque baiano, aparecera no escritório perguntando por ela. Dissera chamar-se Augusto Valverde e afirmara ser um parente distante em busca de notícias. O doutor Alfredo informara que Célia já não trabalhava ali e que desconhecia seu paradeiro. O homem retirara-se sem insistir, mas o advogado notara que, ao sair, ele lançara um olhar demorado para o corredor dos fundos, como se esperasse ver alguém emergir das sombras. A cronologia encaixava-se com precisão perturbadora. Em agosto de 1913, os registros do Porto de Recife indicavam a chegada de um vapor vindo de Salvador com um passageiro chamado Augusto Valverde. Poucos dias depois, Célia de Andrade desaparecia. Teria Augusto localizado Cecília depois de quase uma década? Teria ela conseguido escapar novamente? Ou desta vez, o silêncio que se seguiu era de outra natureza? Helena nunca encontrou resposta para essas perguntas, mas encontrou algo mais. Nos arquivos da polícia de Recife, localizou um boletim de ocorrência datado de setembro de 1913. Uma mulher não identificada, com idade entre 35 e 40 anos, fora encontrada vagando pelo cais do porto, aparentemente desorientada. Vestia roupas simples, não portava documentos e recusava-se a falar. Os policiais que a recolheram anotaram no relatório que ela repetia, em voz baixa, a palavra apagada. Foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia e de lá transferida para uma instituição de recolhimento cujo nome o relatório não mencionava. Nenhum familiar a procurou nos dias seguintes. O caso foi arquivado por falta de elementos. Helena retornou a Salvador com a caixa de madeira, os botões e a lista queimada. Beatriz reconheceu os botões imediatamente. Eram os mesmos que ela costurara na manga do vestido, na véspera do casamento que nunca acontecera. Madrepérola legítima, com pequenas ranhuras nas bordas, trazidas da Europa por um tio comerciante. Beatriz lembrava-se de cada um deles. Eram 12 originalmente. 8 desapareceram com o vestido. 4 estavam agora diante dela, pequenos e brancos como dentes de leite. A investigação de Helena e Beatriz não resultou em nenhuma ação judicial contra Augusto Valverde. As barreiras eram muitas e, à medida que as duas mulheres avançavam, tornava-se evidente que o tabelião contava com uma rede de proteção que se estendia muito além das paredes do cartório. Juízes, médicos, funcionários públicos, comerciantes. Muitos deviam favores a Augusto e muitos mais preferiam não se indispor com um homem que conhecia os segredos de todas as famílias importantes de Salvador. Em 1918, Helena publicou uma série de reportagens no jornal à tarde, sem mencionar nomes, sobre a vulnerabilidade jurídica das mulheres proprietárias na Bahia. As reportagens não citavam Augusto Valverde nem Cecília Brandão, mas qualquer pessoa familiarizada com o caso reconhecia os contornos da história. A série provocou debates na Assembleia Legislativa e resultou em uma proposta de reforma dos procedimentos de interdição civil. Mas a proposta foi arquivada, e o sistema que permitira o desaparecimento de Cecília e de outras mulheres continuou funcionando com a mesma eficiência silenciosa de sempre. Augusto Valverde morreu em 1925, aos 63 anos, de um colapso cardíaco ocorrido em seu gabinete no cartório do segundo ofício. Foi enterrado no cemitério do Campo Santo com as honras devidas a um cidadão distinto. Seu nome jamais foi formalmente associado a qualquer crime. O livro não oficial do cartório desapareceu durante uma reforma do prédio em 1923.
Joaquim Lessa retirou seu depoimento depois de receber ameaças anônimas e faleceu em 1927, sem voltar a tocar no assunto. A família Brandão recusou-se até o fim a reconhecer publicamente a fraude. Henrique e Isaura morreram sem jamais admitir que o desaparecimento da filha fora mais do que uma fatalidade do destino. Gustavo Brandão, o irmão, fez carreira na magistratura e, em nenhum momento de sua vida pública, pronunciou o nome de Cecília. Os poucos parentes que ousavam mencionar o caso eram recebidos com um silêncio tão espesso que preferiam mudar de assunto. Beatriz preservou o vestido. Guardou-o em um baú de cedro no ateliê, envolto em lençóis de linho e protegido da umidade por saquinhos de cal. De tempos em tempos, abria o baú e tocava o tecido amarelado, os pontos da costura que ela mesma dera, o cetim manchado pela auréola escura que o tempo tornara permanente. Não sabia explicar por que mantinha aquele objeto, talvez porque o vestido fosse a única testemunha que jamais se retratara. A única que não tivera medo de guardar em suas dobras a verdade que ninguém queria ouvir. Beatriz morreu em 1941, aos 63 anos, de causas que o atestado de óbito descreveu como insuficiência cardíaca. Não deixou filhos. Seus pertences foram inventariados por um sobrinho que vivia no Rio de Janeiro e que jamais conhecera a tia pessoalmente. O inventário incluía o baú de cedro e seu conteúdo. O sobrinho, sem saber o que fazer com um vestido de noiva antigo e amarelado, doou a peça ao recém-criado Arquivo Histórico da cidade de Salvador, que funcionava em uma sala cedida pela prefeitura, no Pelourinho. Foi ali, em 1963, que um grupo de pesquisadoras vinculadas ao curso de História da Universidade Federal da Bahia encontrou o vestido durante um levantamento de indumentária do século XIX e início do século XX. A peça estava catalogada genericamente como vestido de noiva, circa 1904, doação Família Brandão. Nenhuma referência a Cecília. Nenhuma menção ao desaparecimento. As pesquisadoras, alunas de um seminário sobre história das mulheres na Bahia republicana, interessaram-se pela faixa escura, costurada sobre a cintura e pelos botões faltantes na manga esquerda. Levaram o vestido para uma mesa de análise no próprio arquivo e começaram a examinar a peça com lupas e pinças. Foi durante esse exame que uma das alunas, uma jovem de 22 anos chamada Maria das Graças Pimentel, notou algo sob a gola. A gola do vestido era alta, rígida, forrada com entretela de linho. Entre o tecido externo e o forro havia um pequeno volume quase imperceptível ao toque. Com extremo cuidado, as pesquisadoras desfizeram parcialmente a costura da gola e encontraram, bordada com linha branca sobre a entretela, uma frase. A linha era tão fina e o bordado tão delicado que a frase se confundia com a textura do tecido. Era preciso inclinar a peça contra a luz, em um ângulo específico, para que as palavras se revelassem. A frase dizia: "Não fui levada, fui apagada." As pesquisadoras ficaram em silêncio por um longo momento. Nenhuma delas conhecia a história de Cecília Brandão. O nome não constava dos livros de história da Bahia. Não havia artigos acadêmicos sobre o caso. Não havia processos judiciais, reportagens de época ou registros policiais que mencionassem a noiva desaparecida. A única pista era aquele vestido, guardado por quase 60 anos, e a frase bordada que parecia dirigir-se, através do tempo, a alguém que finalmente a lesse. Maria das Graças Pimentel decidiu investigar. Passou os 2 anos seguintes vasculhando arquivos, cartórios, bibliotecas e acervos paroquiais em busca de informações sobre Cecília Brandão e as outras mulheres da lista.
O que encontrou foi um mosaico de silêncios e omissões, documentos desaparecidos, páginas arrancadas de livros de registro, processos extraviados, depoimentos contraditórios. A cada passo, a sensação de que alguém, em algum momento, apagara metodicamente os rastros daquelas mulheres. Em 1965, Maria das Graças localizou, no arquivo do Fórum Rui Barbosa, uma pasta empoeirada etiquetada como Autos Findos, Interdições, 1904-1910. Dentro dela, encontrou 19 processos de interdição movidos contra mulheres proprietárias. Todos seguiam o mesmo padrão. Um marido ou parente próximo solicitava a declaração de incapacidade mental da mulher. Um médico atestava distúrbios nervosos ou melancolia profunda. Um juiz homologava a sentença e os bens passavam à administração do requerente. Em quase todos os casos, o Dr. Teixeira de Souza, do Recanto da Paz, aparecia como perito médico. Em todos os casos, o cartório onde os documentos haviam sido lavrados era o segundo ofício de notas de Salvador. O nome de Cecília Brandão constava de um desses processos, mas com uma particularidade perturbadora. A data da petição inicial era 18 de setembro de 1904, o dia seguinte ao casamento que nunca se realizara. O requerente era Augusto Valverde, descrito como marido de Cecília. O pedido baseava-se em um laudo do Dr. Teixeira de Souza, datado daquele mesmo dia, que atestava que a paciente sofria de alienação mental aguda, com delírios de perseguição e incapacidade para reger sua pessoa e seus bens. O processo estava incompleto. Faltava a sentença final. Faltava o mandado de internação. Faltava a certidão de casamento que comprovaria o vínculo entre Augusto e Cecília. Alguém retirara essas páginas do volume, deixando apenas a petição inicial e o laudo médico. Na margem da última folha, uma anotação a lápis, com letra que Maria das Graças não conseguiu identificar. Arquivar. Não houve casamento. Noiva desaparecida. Maria das Graças tentou publicar suas descobertas. Submeteu um artigo a uma revista acadêmica do Sudeste. O artigo foi recusado sob a justificativa de que as fontes eram insuficientes e de que as acusações, ainda que indiretas, poderiam envolver pessoas de famílias distintas, ainda atuantes na sociedade baiana. Tentou publicar em um jornal de Salvador. O editor, amigo de seu pai, aconselhou-a a desistir. Disse que certas histórias não precisam ser contadas. Em 1967, Maria das Graças foi aprovada em um concurso público e mudou-se para Brasília. Levou consigo suas anotações de pesquisa, as fotografias do vestido e a transcrição da frase bordada sob a gola. Os originais do processo de interdição de Cecília Brandão desapareceram do arquivo do Fórum Rui Barbosa durante uma reorganização administrativa ocorrida em 1969. O vestido, por sua vez, permaneceu no arquivo histórico da cidade de Salvador, catalogado sob o número 412, na seção de indumentária, sem qualquer referência à história que carregava em suas costuras. Nos registros oficiais de Salvador, uma última ironia perpetuou-se por décadas. Em um livro de assentamentos do segundo ofício de notas, datado de 1904, Cecília Brandão continuou figurando como esposa de Augusto Valverde. O registro era falso. O casamento jamais ocorrera. Mas a burocracia, com sua inércia implacável, consagrara a versão que o tabelião tentara impor. Cecília tornara-se nos papéis aquilo que Augusto quisera fazer dela. Uma mulher sem vontade própria, sem bens, sem voz. Uma esposa de um marido que a declarara louca e a apagara do mundo. Quanto ao paradeiro de Cecília, nenhum documento jamais o revelou. As pistas de Recife, a figura de Célia de Andrade, o encontro no porto com Augusto, o boletim de ocorrência de 1913,
Tudo se perdia em hipóteses e silêncios. Se Cecília sobrevivera à perseguição de Augusto, se conseguira escapar pela segunda vez, se vivera o resto de seus dias sob um nome falso em alguma cidade do interior, nada disso ficou registrado. O que ficou foram os objetos. Os 4 botões de madrepérola, preservados por Beatriz e depois por Helena, e finalmente doados à mesma instituição que guardava o vestido. A lista de nomes, parcialmente queimada, que Maria das Graças fotografou antes que o original desaparecesse dos arquivos. E a frase bordada sob a gola, aquelas 7 palavras costuradas com linha branca quase invisível, como um sussurro dirigido ao futuro. Não fui levada, fui apagada. A frase não esclarecia se Cecília sobrevivera. Não dizia se conseguira fugir ou se fora, afinal, capturada por Augusto. Mas continha uma verdade mais profunda e mais amarga do que qualquer certidão de óbito poderia conter. Porque apagar alguém não exige assassinato, exige apenas papéis, carimbos, testemunhas dispostas a olhar para o lado, famílias dispostas a esquecer, cidades dispostas a seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Exige o silêncio cúmplice das instituições, a covardia dos que sabem e calam, a indiferença dos que poderiam perguntar e não perguntam. Salvador, naqueles anos de 1960, já era outra cidade. Os bondes elétricos substituíam as carruagens. Os sobrados do centro histórico começavam a ser demolidos para dar lugar a edifícios modernos. O porto, reformado, recebia navios maiores. As famílias tradicionais perdiam lentamente o poder que um dia tiveram. Mas nos cartórios, nos arquivos empoeirados, nos livros de registro que ninguém consultava, o nome de Cecília Brandão continuava onde Augusto Valverde o colocara. Ao lado do seu, como esposa, como propriedade, como papel assinado e arquivado. Ninguém se dera ao trabalho de corrigir o erro. Talvez porque ninguém soubesse que existia um erro. Talvez porque, mesmo sabendo, preferissem deixar as coisas como estavam. A verdade, afinal, não estava nos documentos. Estava naquele vestido amarelado pelo tempo, naqueles botões guardados por décadas, naquela frase bordada com linha quase invisível, por uma mulher que sabia que seria esquecida e que, no entanto, escolheu deixar uma marca que dizia em silêncio que ela não fora levada, que ela fora apagada, e que apagar alguém é um ato que exige muitos cúmplices, mas que mesmo assim pode deixar vestígios, como uma costura mal feita, como uma lista de nomes escondida no forro de um vestido, como 4 botões de madrepérola que atravessaram 6 décadas para contar, a quem quisesse ouvir, a história de uma noiva que jamais chegou à igreja e de uma cidade que preferiu não saber por quê.